Você já sentiu aquele vazio que chega de repente? Aquela dor silenciosa que não faz barulho, mas parece ecoar por dentro? A pessoa que você amava tanto, confiava tanto, de repente se afasta e você fica ali, com o coração nas mãos, tentando entender onde foi que tudo mudou. É estranho como as pessoas podem estar tão perto num dia e tão distantes no outro. Uma conversa que acaba, uma ligação que nunca mais vem, uma amizade que se apaga aos poucos, como uma vela se rendendo ao vento. E você tenta disfarçar, tenta seguir em frente, mas lá no fundo, algo dentro de você ainda chama por quem já foi. Você olha para o céu e pergunta: Deus, por quê? Por que pessoas que eu amo vão embora? Por que o amor às vezes não é o bastante para manter alguém por perto? E nesse momento, o silêncio parece ser a única resposta. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o silêncio de Deus não é ausência. Muitas vezes é proteção. É o cuidado de um pai que enxerga o que você ainda não consegue ver. Porque às vezes Deus precisa permitir que algumas pessoas se afastem, não para te punir, mas para te preservar. Nem todos que começaram a caminhada ao seu lado foram chamados para permanecer até o fim. Alguns foram bênção por um tempo, mas não suportariam o peso do propósito que Deus está preparando para você. E eu sei, isso dói. Dói ver alguém partir sem explicação. Dói perceber que o carinho virou silêncio. Mas há algo que você precisa entender. Deus nunca tira algo da sua vida assim com um propósito para isso. O que você chama de perda, o céu chama de libertação. O que você chama de abandono, Deus chama de recondução. Ele está te conduzindo a um novo tempo, e às vezes para te levar ao novo, ele precisa remover o velho. Então, mesmo que hoje o seu coração esteja ferido, lembre-se, Deus sabe o que está fazendo. E mesmo que as pessoas se afastem, Deus nunca se afasta. Ele continua ali, perto, te olhando com amor, segurando sua mão, dizendo em silêncio: Filho, filha, confia, eu sei o que estou fazendo. Mas eu sei. Quando alguém vai embora, parece que uma parte da gente vai junto. Você tenta seguir a vida, tenta ocupar a mente, tenta convencer o coração de que vai ficar tudo bem, mas há dias em que o vazio fala mais alto. É naquele fim de tarde em que a lembrança vem sem aviso, naquela música que toca e te faz voltar no tempo, naquele lugar que antes trazia risadas e agora traz silêncio. E o mais difícil não é a ausência, é o que ela representa. Porque quando alguém que amamos se afasta, a gente não sente só falta da pessoa, sente falta de tudo que ela simbolizava. Do cuidado, do apoio, tô aqui pra você. De repente, o que era colorido fica cinza. E o coração, que antes se sentia acompanhado, agora parece andar sozinho, num caminho comprido demais. Mas é exatamente nesse tipo de dor que Deus costuma se revelar de forma mais profunda. Ele não fala no barulho das multidões, mas no sussurro que só o coração ferido consegue ouvir. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46, 10. Deus está dizendo: eu ainda estou aqui, mesmo quando o amor humano falha, mesmo quando as promessas quebram, mesmo quando o tempo separa. Porque o amor humano é bonito, mas limitado. O amor divino, não. O amor de Deus não desiste, não muda, não abandona. Quando todos se afastam, ele se aproxima. Quando o mundo se cala, ele fala. E mesmo que a lágrima caia em silêncio, o Senhor recolhe cada uma delas, como diz o Salmo 56:8. Tu recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Deus se importa com cada lágrima que cai do seu rosto. E talvez você ache que ninguém vê a sua dor, que ninguém percebe o quanto você tenta sorrir enquanto sangra por dentro. Mas o céu vê. O céu sabe. E Deus está dizendo agora: você não perdeu nada que eu não possa restaurar. Você não ficou só. Eu estou aqui. Há momentos em que Deus precisa permitir o afastamento de algumas pessoas para abrir espaço para algo novo. O problema é que nós, humanos, temos o hábito de tentar segurar o que já está indo embora.
Queremos consertar o que Deus já encerrou. Queremos reviver o que Ele já transformou em lembrança. Mas escute com o coração. Quando Deus remove algo ou alguém, é porque Ele está prestes a te mostrar algo maior. Lembra de Abraão? Deus o chamou e disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão precisou deixar pessoas, lugares e memórias para viver a promessa. E talvez seja exatamente isso que Deus está pedindo a você. Confie, deixe ir o que precisa ir. Não lute por aquilo que eu mesmo estou tirando do seu caminho. O afastamento pode ser doloroso, mas também é um ato de fé. É escolher confiar que o que Deus tem pela frente é maior do que aquilo que ficou para trás. É olhar para o céu, mesmo com o coração partido, e dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. E quando você faz isso, algo muda dentro de você. O peso começa a sair. A saudade deixa de ser ferida e se torna lembrança. E o que era dor começa a virar força, porque o Espírito Santo começa a curar aquilo que você achava incurável. Ele te mostra que o amor de Deus não tem prazo de validade, não tem distância, não tem despedida. Talvez hoje Deus esteja te ensinando a amar de outra forma. A amar sem depender, a amar sem perder a sua identidade, a entender que o verdadeiro amor liberta, não aprisiona, e que se o amor humano falha, o amor divino sustenta. Você não foi esquecido, você está sendo moldado, porque há dores que não vêm para te destruir, vêm para te reconstruir. E o afastamento de quem você ama pode ser o início de uma nova versão sua, mais madura, mais sensata, mais centrada em Deus. Pense em José, vendido por seus próprios irmãos. Ele foi traído, rejeitado e esquecido por quem deveria tê-lo amado. Mas anos depois, quando reencontrou aqueles mesmos irmãos, ele disse: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. José entendeu. O afastamento não foi abandono, foi promoção. E o que parecia dor, na verdade, era direção. O mesmo Deus que estava com José na cova está com você agora. Ele vê a injustiça, a mágoa, a solidão, mas também vê o seu futuro. E Ele está te preparando para um tempo onde você vai entender o motivo de cada despedida. Porque o que hoje dói, amanhã vai fazer sentido. Então, se alguém se afastou, não se desespere. Ore, agradeça pelo tempo que viveu. Perdoe o que precisa ser perdoado. E siga em frente, não com rancor, mas com fé. Porque o mesmo Deus que permitiu o fim de um ciclo está escrevendo o início de outro. E o que Ele escreve, ninguém apaga. Mas talvez você ainda olhe para trás e se pergunte: e se eu tivesse feito algo diferente? E se eu tivesse insistido mais, será que essa pessoa ainda estaria aqui? Esses pensamentos vêm como ondas, trazendo culpa, arrependimento e dúvida. Mas ouça bem, você não é responsável pelas decisões dos outros. O amor verdadeiro é convite, não prisão. E mesmo que você tenha cometido erros, a graça de Deus cobre tudo aquilo que o tempo não pôde resolver. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que Deus quer te ensinar agora não é a reviver o passado, mas a aprender com ele, porque há dores que te amadurecem e há ausências que te empurram para o propósito. A cada pessoa que parte, Deus te convida a olhar menos para o que se foi e mais para o que está por vir. Ele não é Deus de perdas, é Deus de renovações. E onde há renovo, há vida. A Bíblia está cheia de pessoas que precisaram lidar com o afastamento. Ruth, por exemplo, perdeu o marido, deixou sua terra e tudo o que conhecia. Mas foi exatamente naquele cenário de despedida que Deus a levou ao recomeço. Ela conheceu Boaz, reconstruiu sua vida e se tornou parte da linhagem de Jesus Cristo. O afastamento que parecia um fim, na verdade era o início de um plano divino. Você percebe? Deus nunca desperdiça uma dor. Cada lágrima, cada despedida, cada vazio, tudo é matéria-prima nas mãos do Criador. Ele pega o que te quebrou e transforma em testemunho. E quando você menos espera, descobre que aquilo que um dia te fez chorar, agora te faz mais forte. E é aí que você entende que não perdeu,
aprendeu. Aprendeu que o amor humano é falho, mas o amor de Deus é perfeito. Aprendeu que a ausência dos outros nunca é maior do que a presença do Espírito Santo. Aprendeu que caminhar com Deus é, às vezes, caminhar sozinho, mas nunca sem direção. Talvez Deus tenha permitido o afastamento não porque aquela pessoa era má, mas porque o tempo dela na sua história acabou. E tá tudo bem. Nem todos que te acompanham por uma fase estão prontos para seguir com você até o destino. Alguns foram instrumentos temporários, outros pontes para um novo começo. E isso não significa que o amor acabou, significa apenas que a missão terminou. Jesus mesmo viveu o afastamento de quem amava. Pedro o negou, Judas o traiu e muitos dos que o seguiam se dispersaram. Mas isso não interrompeu o propósito. Pelo contrário, o afastamento foi parte da vitória, porque havia um caminho que ele precisava trilhar sozinho, o caminho da cruz. E mesmo ali, quando todos se afastaram, o Pai estava com ele. Meu Deus, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. Jesus disse. Mas mesmo sentindo o silêncio, ele nunca foi deixado. 3 dias depois, o mesmo silêncio deu lugar à ressurreição. E é isso que Deus quer te mostrar. O silêncio dele não é abandono, é preparação. O afastamento de hoje pode ser o prelúdio da ressurreição que ele está planejando em você. Há pessoas que não foram capazes de te entender, e tudo bem. Há corações que não estavam prontos para te acompanhar, e tudo bem também. O que importa é que Deus nunca erra em quem Ele permite ficar e em quem Ele escolhe tirar. Cada saída abre espaço para algo novo. Cada despedida é também um chamado à sua próxima fase. Então hoje, pare de perguntar por que foi embora e comece a perguntar: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Essa simples mudança de pergunta abre os olhos do coração. Porque quando você busca propósito, o sofrimento ganha sentido. E quando algo tem sentido, a dor perde o poder. A presença de Deus é suficiente. Ela é cura para o coração que sangra, bálsamo para a alma que sente falta e força para continuar quando tudo parece ter ido embora. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Salmos 27, 10. Essa promessa é o lembrete de que você nunca está só. Você pode perder pessoas, mas nunca perde a presença do Pai. E quando você começa a enxergar o afastamento como parte do plano, algo muda. Você para de se vitimizar e começa a se fortalecer. Você entende que o amor que partiu não foi o fim, foi a forma de Deus te preparar para amar de forma mais madura, mais livre e mais parecida com o amor dele. Um amor que abençoa, mesmo à distância, que perdoa, mesmo ferido, que ora por quem se foi, mesmo sem entender por quê. Porque o verdadeiro cristão não guarda rancor, guarda fé. Ele entende que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. E isso inclui até as despedidas. O Deus que escreve a sua história não erra os capítulos. Ele sabe o tempo de aproximar e o tempo de afastar, o tempo de plantar e o tempo de colher. Eclesiastes 3, 1 a 6. E quando esse tempo passar, porque vai passar, você vai olhar para trás e perceber que o que hoje dói, amanhã vai ser motivo de gratidão. Você vai perceber que amadureceu, que cresceu, que se reencontrou. E vai entender que o afastamento de quem você amava não te destruiu, te redefiniu. Deus está te moldando para algo maior, e o vaso precisa ser quebrado antes de ser restaurado. Mas quando ele termina, o que sai das suas mãos é mais belo, mais forte e mais resistente do que antes. Então, se hoje há alguém que você ama e que se afastou, ore por essa pessoa. Deseje o bem, abençoe à distância e entregue nas mãos de Deus aquilo que você não consegue mais segurar. Porque tudo o que é dele volta no tempo certo. E o que não volta é porque o Pai tem algo muito melhor preparado. Talvez Deus queira te ensinar a amar como Ele ama. Sem apego, sem desespero, sem dependência, apenas com entrega e confiança. Amar mesmo que seja de longe. Orar mesmo sem resposta. Seguir mesmo sem entender. Porque amar com Deus no coração é nunca perder, é sempre crescer. E quando o tempo de Deus chegar,
Ele vai restaurar o que for dele. Relacionamentos curados, amizades renovadas, conexões alinhadas ao propósito. Mas enquanto isso, Ele te convida a descansar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Confia, não olhe para o que se foi com tristeza, olhe para o que virá com esperança. Deus está fazendo algo novo, mesmo que você ainda não consiga ver. Ele está curando o invisível, fortalecendo seu coração e preparando novos encontros, com pessoas que vão te ajudar a crescer na fé, que vão caminhar com você em amor verdadeiro e propósito eterno. E um dia, quando você olhar para trás, vai agradecer por cada afastamento, porque vai perceber que cada um deles te aproximam mais de Deus. E no fim, é isso que realmente importa. Então hoje, levante a cabeça, enxugue as lágrimas, coloque o coração nas mãos do Pai e diga: Senhor, obrigado até pelas despedidas, porque agora eu sei que nada acontece fora do teu cuidado. Você não está só, nunca esteve e nunca estará. O Deus que te viu chorar é o mesmo que vai te ver sorrir de novo. E esse sorriso, dessa vez, não vai depender de ninguém. Vai nascer da paz que só Jesus pode dar. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Amém. Se essa mensagem falou com você, deixe seu amém nos comentários, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem a sua fé. Que o Senhor te abençoe, te console e te ensine a descansar nas mãos dele. Porque quando pessoas que você ama se afastam, o amor de Deus se aproxima ainda mais. E esse amor, esse sim, nunca vai embora. Amém.